E nós temos um exemplo aqui muito forte que nós vamos ler hoje, que é 1 Samuel 2, de 12 a 17, que é sobre Eli. É o quê? Né? Então fala assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora o hás de dar, e se não por força a tomarei. Então aqui é muito forte aqui, porque os filhos de Eli, a palavra fala aqui que eles não conheciam o Senhor. E através de Eli, que era um sacerdote, né, ali que intercedia pelo povo, então nós vemos aqui a questão que eles teriam que ter conhecimento do Senhor, conheciam a lei, e eles bulavam a lei, passavam por cima disso aí, e iam e ultrapassavam aquilo que Deus colocou, e não obedeciam ao pai, que fechava os olhos para os filhos. E aconteceu muito pesado, que Deus não aceitava aquilo que os filhos de Eli faziam. E ele foi advertido sobre isso. Então nós temos aí o exemplo do pai. Né? Apesar de Eli ser um grande sacerdote, um sumo sacerdote, apesar dele interceder pelo povo, mas ele foi deixando as coisas correrem. E fechou os olhos para isso. E sofreu as consequências. Então nós vemos hoje, a gente trabalha muito com paternidade, e hoje a gente vê quantos filhos e quantas filhas estão machucados por conta dos pais, que não dão exemplo, tratam mal, não cuidam, e depois acontecem as coisas, porque o inimigo entra nessa brecha aí. Então hoje nós temos aqui a falha de Eli em liderar sua família, culminou mais tarde em seu fracasso como líder religioso. Esse reverenciado juiz de Israel falhou na disciplina de seus 2 filhos e acabou criando homens espiritualmente rebeldes. Eli perdeu sua credibilidade, seu trabalho e, posteriormente, sua vida. Como um sacerdote, como Eli pode falhar dessa maneira? Pelo fato de cometer alguns erros fatais, tais como... Então nós vamos colocar aqui aquilo que nós vamos debater hoje sobre, né, os erros fatais dele. Não é? O primeiro, ênfase errada. Eli enfatizou o ensino aos seus colegas e seguidores, mas não aos seus próprios familiares. Né? O que ele ensinou lá fora, ele não ensinou dentro de casa. Então ele colocou, né, nós colocamos aqui, ênfase errada. Ele colocou a ênfase nas pessoas, mas não colocou na família. Então já foi o primeiro erro dele. É o primeiro ministério de todos nós, né? As nossas casas. Sim. Mas nós vamos desenvolver isso, nós temos já uma participação ao vivo, que é a Jéssica, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Jéssica, tudo jóia? Jóia. Que bom. Obrigado pela sua ligação. De nada. Pois não? Eu estou passando por momentos difíceis na minha família. Eu fui rejeitada pelo meu pai natural. Eu fico pensando se Deus se importa comigo, se Deus está perto de mim. Será que tem uma solução para os meus problemas? Será que Deus está vendo as minhas dificuldades?
Eu penso que ele está lá em cima, tão longe, tão distante de mim, que às vezes me dá vontade de chorar sozinha, porque pelos cantos eu fico olhando para um lado para o outro, pensando, será que tem uma solução para mim nessas minhas lutas, nesses meus problemas de família? Sim. E você mora com os teus pais, Jéssica? Eu moro com a minha mãe. Minha mãe é divorciada do meu pai. Ah, tá. E há quanto tempo eles são divorciados? Há uns 10 anos. E você tinha que idade quando eles se divorciaram? 24, eu tinha 24 anos quando eles divorciaram. Ah, tá. Tá certo. Olha só, Jéssica, nós vamos responder para você, viu? Amém. E aí você acompanha pela TV, tá? A nossa resposta. Amém. Tá? Que Deus abençoe. Obrigado por você ter ligado. Amém. A paz. Tchau, querido. Tchau. O caso, infelizmente, o caso da Jéssica, ele não é um caso isolado. É uma situação que a gente vê com muita frequência. Muito. Por isso, essa questão e esse assunto sobre paternidade, ele é extremamente importante no contexto não apenas de vida espiritual, mas também de vida emocional, porque isso vai trazer, né, equilíbrio ou desequilíbrio emocional na vida da pessoa, que é o caso da Jéssica nesse momento. A gente não tem exatamente, Jéssica, uma visão de em que momento se estabeleceu essa rejeição que você fala do seu pai com relação a você. Nós só sabemos que, nesse momento, que os seus pais se divorciaram. Agora, provavelmente, essa rejeição pode ter sido estabelecida num período anterior, né, a esse divórcio, ou até mesmo há 10 anos atrás, quando houve o divórcio, e por causa dessa situação do divórcio, ele se separou, saiu de casa, provavelmente, e não te procurou mais. Então, é uma outra situação. Mas o que é importante nesse momento, não é, já que você já identifica que há essa raiz de rejeição, e se você identifica essa raiz de rejeição, você sabe aonde ela foi estabelecida. É mais fácil de né? resolver, né? Então já está fácil, você já sabe qual é o problema. E a dúvida sua é, tem solução para você? Tem. Graças a Deus, Graças a Jéssica, Deus que tem solução para você. Tem sim. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, Jéssica, é que o seu pai biológico, ele foi instrumento de Deus para trazer você a esse mundo natural. Mas quando o seu pai biológico foi usado por Deus, pela graça e misericórdia de Deus, você já existia no coração e na mente de Deus. Então ele te trouxe a um mundo natural, te fez estabelecer como uma pessoa vivendo nesse mundo, mas você já existia no pensamento de Deus, no coração de Deus, que é onde você foi gerado primeiro. Você foi gerada primeiro no coração de Deus. Primeiro você existiu na mente de Deus. Você não foi obra do acaso. Você não foi uma situação fora do controle. Muito pelo contrário. Deus já tinha um lar, os pais, e o tempo e o lugar. E o modo para que aquilo que ele tinha gerado no coração e aquilo que ele já tinha gerado na mente dele pudesse ser estabelecido para que todos pudessem ver. Você é, primeira coisa e o mais importante, fruto do amor de Deus e da criatividade de Deus. Você foi gerada primeiro em Deus. Esse é o primeiro ponto. O seu pai pode ter falhado, mas Deus não falhou. Ele te gerou primeiro. Ele colocou essa autoridade, essa responsabilidade como graça e dádiva na mão do seu pai biológico. Mas ele não valorizou devidamente o dom de Deus. Mas isso não é um problema seu. O que você precisa entender é que você é algo especial, gerada em Deus, no coração de Deus.
E se você foi gerado em Deus, Ele é o seu primeiro pai. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de trazer à sua memória é que quando você recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você passa a ter o direito de ser feita filha de Deus em Cristo Jesus. Então aquilo que você era, né, na mente e no coração de Deus, agora você passa a ser plenamente através de Cristo Jesus, recebendo esse direito de se tornar filha de adoção. Então, Deus, Ele te recebe de volta, Ele te recebe como filha, Ele te adota como filha. Então, Ele é seu pai por ter te gerado e Ele é seu pai por ter te recebido como filha de adoção, no amor. Então, essa é a outra coisa extremamente importante que você precisa lembrar. E como filha de Deus, como filha que recebeu o amor da adoção, como filha que foi acolhida, porque o pai escolheu acolher, tem todos os privilégios de ser filha e de receber toda a herança e bênção do pai. Então, qual é o caminho? Seu pai rejeitou um dom que Deus deu a ele. Perdoe seu pai por isso. Eu acho que aí você vai ficar livre para receber a verdadeira revelação do amor paternal do verdadeiro e primeiro pai. O seu pai biológico era apenas uma sombra. E como sombra, ele só reflete aquilo que é o real. O seu pai verdadeiro é aquele que te gerou primeiro e aquele que te acolheu em amor. E esse é Deus. Então, seu pai rejeitou não você, ele rejeitou o dom e o privilégio que Deus deu a ele. Então, perdoe seu pai por isso. Seu pai escolheu a vida que ele resolveu levar. E você pode tomar a decisão de viver a sua vida e viver o melhor da sua vida daqui para frente. Uma coisa importante, esse é o Rogerinho, é uma benção, né? Rogerinho é uma benção. Agora, uma coisa, Jéssica, importante, sabe? Você não precisa carregar isso o resto da sua vida, né? Sabendo que aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Não. Você pode ficar livre disso, assim, muito rápido, né? Muito rápido. E você começar a experimentar justamente o que o pastor Rogerinho falou, um novo tempo na sua vida. Quem sabe, pensa comigo, quem sabe você vai ser a agente de transformação dentro da sua casa. Quem sabe Deus quer usar você para restaurar esse vínculo, não é? Familiar, esse vínculo, sabe, de quebra de muros, de divisões, de separações. Deus pode te usar, por que não? Não é? Porque sim, Deus quer nos usar. Então, olha, nós estamos nos colocando à tua disposição lá na Clínica da Alma, né? De você nos procurar, buscar ajuda e com certeza isso pode ser resolvido rapidamente na sua vida e você começar a olhar para o Senhor com outros olhos e para o teu Pai com outros olhos também, viu? Porque a mudança ela é de dentro para fora. Então, nós estamos à disposição lá, sempre das 8 até as 18 horas, não é? E você pode ir lá procurar e preencher uma ficha de aconselhamento e aí você ser atendido e ser ministrada e você começar a experimentar uma nova realidade para você, para o seu pai, para a sua mãe e todas aquelas pessoas que estão em volta de você. Porque uma coisa é certa, que quando você olha para o seu pai e o vê dessa forma, como ele te rejeitou, os teus olhos vão ser sempre assim, muito aguçados para enxergar só a rejeição. Tudo que é ambiente, na igreja, no meio do trabalho, nos colegas, e aí assim parece que é um ciclo. Todo mundo me rejeita, eu me auto-rejeito, você se auto-rejeita em muitas coisas. Então, isso vai ser cura completa e plena na tua vida, viu? Crê nisso. Nós estamos aqui no ênfase errado, né? Nós começamos a falar do tema já? Não. Ah, não? Mas não temos que nós não vamos entrar. Nós vamos falar dos temas.
Eu queria chamar a atenção, Guerra, antes dessa ênfase errada, que é o primeiro ponto, para a questão da ideia de fracasso. Né? Como que nós vamos avaliar ou falar que Eli fracassou como pai? Né? Como se a gente estivesse numa posição de juiz. E não é essa a nossa intenção, principalmente no ministério que a gente exerce por graça do Senhor. Nós não somos o juiz, mas nós podemos avaliar o resultado da prática e da vida de Eli na vida dos seus filhos. Os seus filhos, além de tudo que nós vimos, de acordo com o texto que o Guerra leu, e aquilo que não foi lido aqui, porque a história dos filhos de Eli pega o capítulo de 1 Samuel 1, 2, 3, até um pedaço do 4. Então nós vamos ver que eles inclusive se prostituíam na porta do tabernáculo, na porta da congregação. Então eram filhos realmente, como o Guerra leu no texto, filhos de Belial, né? Nós temos uma outra participação, segura aí, Segura. Rogério. Não temos. Então, nós temos a participação da Márcia, lá de Nova Friburgo. Bom dia, Márcia. Alô, Bom Márcia? dia. Tudo bem? Tudo bem. Joia. Que alegria poder receber sua ligação. Pois não, pode falar. É que eu queria, assim, tipo um conselho. Pois não. Porque eu tenho eu vivo com meu marido, vai fazer 28 anos. E eu tenho 3 filhos com ele. Tem um que é casado. E assim, tipo, minha vida assim, tá um verdadeiro inferno. Eu tô indo pra igreja, tudo. E eu não vejo mais saída, sabe? Eu não acho que tem mais amor. E ele me humilha muito com palavras de baixo nível. Sim. E eu não sei o que fazer na frente dos meus filhos. E eu tô agoniada, eu não sei mais o que fazer. Certo. É só você que está indo na igreja ou ele está indo também? Ele vai de vez em quando. Agora, isso é de um tempo para cá ou sempre foi, de uma certa forma, acontecer essas coisas? Hoje eu não estou escutando direito. Isso é de um tempo para cá ou já desde o início do relacionamento de vocês que acontecia essas coisas? Ele sempre que... Ele demonstra mais as coisas quando ele bebe, mas ele sempre foi assim. Ele não tem nenhum respeito por mim como pessoa. Certo. Nunca foi de fazer carinho com os filhos. Meus filhos, assim, gostam do pai e tudo, mas nunca foi de fazer carinho nos filhos, nunca, sabe, sempre foi calado na dele. Só que agora chegou o limite que eu não estou aguentando. Até eu tô bebendo pra esquecer os problemas também. Certo. E eu não vejo saída. É uma situação... Você buscou ajuda na igreja, com o pastor, ou alguém que possa ajudar, um outro casal que pudesse ajudar vocês, aconselhando vocês? Já fui na igreja, tudinho, o pessoal diz que é coisa do inimigo, que o inimigo quer derrotar a família, tudinho, mas até quando que eu vou aguentar isso? Certo. Ontem mesmo ele xingou eu de tudo quanto é nome e falou que ia me largar, que não sei o que, sabe? E eu tô numa situação que se eu ficar em casa parece que eu não tenho força para fazer nada. Certo. E ele não mede consequências, não. Ele se tivesse que falar alto, ele fala para todo mundo escutar. Ontem eu fazendo para ele calar a boca, para os outros não escutar, e ele falava mais alto. Aí no outro dia ele fica quietinho, sabe, como nada tivesse acontecido. Aí eu fico pensando que cara de pau é essa. E ele continua bebendo ainda até hoje? Ele continua bebendo? Alô? Ele continua bebendo ainda? Continua. Tá certo. Olha só,
nós vamos responder para você pelo vídeo, mas eu queria que você não desligasse e você passasse para a Virgínia, que atendeu a sua ligação, os seus telefones de contato e o seu endereço, por favor, porque a gente tem alguns amigos aí na região onde você está, que são pessoas que estão assim muito dispostas para poder ajudar, conversar e orientar. E aí você passa esses dados para a Virgínia, por favor, que a gente vai pedir para um casal de amigos procurar você, tá bem? Você aceita isso? Tá bom. Tá bom? Então tá, nós vamos responder, tá? Muito obrigado pela tua ligação, que o Senhor te abençoe. Tá, obrigado. E aí, difícil, né, Uma Guerra? situação meio complicada, né? Que teria que... A questão aí de acompanhamento mesmo, né? Tem que ser acompanhado. Porque chegou numa situação assim bem complicada. E assim, ela foi nas pessoas, as pessoas julgaram pro lado espiritual. Porque não é só isso. Mas está precisando realmente de um acompanhamento, ela já está cheia de feridas, né? Que ela recorreu até a bebida. Exato. Então ela está indo no extremo, não é? Não tem, talvez muitas vezes as condições são difíceis e as pessoas talvez se sentem até incapacitadas de ajudar. Exato. Nem todo mundo está capacitado para ajudar em certas áreas, não é? Tem certas áreas que a pessoa, ela pode ser boa em outras áreas, mas tem áreas que ela não tem condições. Então eu acho que realmente ela precisa de um acompanhamento, primeiro de tratar as feridas que está dentro dela. Eu acho que você precisa de cuidar dessas feridas aí, né? Eu sei que talvez não tem alguém aí para você recorrer, né? Nós vamos indicar a pessoa para te acompanhar aí, para te visitar, viu? Porque eu acho assim que você não deve beber. Eu acho que aí você está tomando uma atitude, né, meia assim, fora daquilo que Deus quer para a sua vida. Isso aí não vai te ajudar. Eu acho que você deve continuar na igreja, buscar no Senhor, renovar as suas forças e procurar tratar das feridas que já estão dentro de você, né? Muitas vezes a ferida que está dentro, qualquer coisa que ele direcionar a você, vai ser pesado em cima do que você já está ferido. E a bebida não vai resolver o seu problema, tá? Então, continue, vai na igreja, procure o pastor, tenta conversar com ele, pede ele para te ajudar, ou um casal assim que possa te acompanhar. Você precisa de ser acompanhado. Exato. Porque muitas vezes a reação dele, muitas vezes ele está reproduzindo talvez o que ele recebeu, né? A gente não sabe do histórico, né, dele. Muitas vezes ele experimentou isso, ele viveu isso na infância, talvez o pai dele foi assim. Então, na realidade, existem feridos dentro dele e alguém ferido vai ferir a outras pessoas, né? Então, é isso que muitas vezes acontece. Não está justificando, né? Porque a gente não tem um entendimento, não conhece mais detalhes da história. Mas uma das coisas que você precisa se agarrar agora é ao Senhor, né? E realmente os teus filhos, você poder dar uma base boa para eles. Então, eu vou buscar o contato para a gente poder, alguém poder chegar até você para poder te ajudar nessa parte, tá bom? Olha, outra coisa, a bebida vai atacar o sistema nervoso dela e vai enfraquecer mais a área emocional dela. Isso. Né? Vai ser outra área que... porque tenta usar isso para amenizar a dor, né? Mas no outro dia vem o desgaste, né? E não é bom, né? Então, voltando no ênfase. O resultado de Eli, ele não foi os melhores resultados. Primeiro que a linhagem sacerdotal, que deveria ter continuado de Eli para os seus filhos, findou em Eli, porque os seus filhos morreram. Então, não houve mais a continuidade do sacerdócio. Com certeza. Né? E os seus filhos morreram os dois filhos no mesmo dia, de uma maneira drástica. Eli, com a notícia dos filhos, também morreu no mesmo dia. E a arca do Senhor, que estava sob responsabilidade dos filhos de Eli,
foi levada pelos filisteus. Então foi uma derrota para Israel em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, militar, espiritual, político, porque Eli era o juiz. Então foi realmente uma situação que gerou resultados muito desagradáveis. Daí a gente entender que foi um fracasso. Não por causa da pessoa de Eli, mas por causa dos resultados que as atitudes de Eli geraram nos seus filhos e até mesmo na sua linhagem, não só nos seus filhos, mas dali para frente. Agora, com relação à ênfase errada, quando ele coloca a ênfase e nas pessoas que estão ao seu redor e deixa a ênfase da própria família, nós vamos ver que isso realmente se caracteriza de uma maneira muito interessante. Porque Samuel assume essa posição sacerdotal e como profeta e como juiz de Israel. E ele aprendeu isso com Eli. E Samuel não era filho de Eli. Então Eli ensinou para Samuel, né? Com certeza. E não ensinou para os seus filhos. Então a gente vai perceber que realmente Eli negligenciou a sua família. Ele não deu a ênfase devida à sua família. Exato. Né? Nós temos a participação ao vivo da Elisângela, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, boa tarde, Elisângela. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. A paz, tudo bem, minha irmã? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho uma ansiedade muito grande e já fiz tratamento médico e eu não consigo me ver livre dessa ansiedade. Certo. E eu tive muitos problemas quando eu era criança com a minha mãe. E minha mãe, assim, ela xingava muito. E hoje eu vejo eu fazendo com os meus filhos o que minha mãe fez comigo. A mesma coisa. A minha pergunta é, a ansiedade tem alguma coisa a ver com a alma? Obrigada, tá? Tem sim, tá bom. Adoro vocês, viu? Amém. Obrigado pela sua ligação, viu? E aí? Quem responde? Tem sim. Tem a ver muito com o emocional e ela está trazendo da mãe dela, inclusive essa ansiedade tem a ver com a criação da mãe, a maternidade, né? O próprio relacionamento dela com a mãe. Com a mãe, já criou essa ansiedade e já trouxe um problema de alma. E ela está repetindo o que a mãe fez com os filhos. Está na hora dela dar uma parada nisso aí, um basta nisso aí, né? Porque algumas coisas que podem afetar a ansiedade na vida das pessoas. Primeiro, o excesso de cobrança, não é? Cobrando uma perfeição, um desempenho, não é? Ou seja, tem que fazer sempre o melhor, da melhor forma, ou, por exemplo, tem que fazer rápido, tudo rápido. Então, vai gerando na vida da pessoa, então, essa ansiedade. Outra coisa é, muitas vezes, a meta, a cobrança, no sentido de um desempenho além daquilo que nós estamos qualificados ou mesmo habilitados para poder desenvolver e fazer. Que é a famosa pressão. Que é a pressão e muitas vezes o alvo que é colocado é alto e a gente está, muitas vezes, eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma criança de 8, 9 anos de idade, que ela tem que se portar como um adulto, tendo uma atitude de adulto, fazendo tão bem ou perfeito como um adulto faz com toda a sua experiência. Então, gera naquela criança uma ansiedade no sentido de poder ser aceito, de ser amado, né, através daquilo que faz. Então, se tornam pessoas muitas vezes impacientes, não têm paciência em ensinar, não têm paciência muitas vezes de ensinar de novo, não tem paciência de ensinar a terceira vez, então ele já perde a paciência, já xinga, fala coisas muitas vezes que atinge a identidade e não ajusta, ou seja, o caminho, ou a atitude. Então afeta o que é a identidade, no sentido, você nunca aprende, você é burro, você é isso, já te ensinei 3 vezes. Então a gente tem que entender que algumas crianças, elas têm um nível de aprendizado mais rápido, outros não,
né? E elas vêm através do quê? Da repetição. Sim. Elas aprendem através da repetição e vendo, né? Daquilo que elas estão vendo e vão repetindo e vai aprendendo. É assim que a gente aprende. Mas muitas vezes joga essa pressão, né? Muito forte, né? Essa correção muitas vezes extremamente pesada, né? Um sistema de controle, não é? Quer que tudo esteja debaixo das suas asas, do seu controle. Então isso gera um sufocamento, né? E gera ansiedade. Então, respondendo, como já foi respondido, a sua ansiedade está relacionada ao emocional? Sim, com certeza que sim. Não é? Então você precisa passar por um processo de atendimento, de ministrações, e a Clínica da Alma está à disposição de você lá. Eu queria só acrescentar, Rogério, no caso dessa pessoa específica, na hora que ela estava falando, veio, né, ao meu entendimento algo e eu gostaria de compartilhar. Por mais que você tenha se esforçado, você nunca conseguiu satisfazer a sua mãe ou as expectativas da sua mãe. Por mais que você tenha feito, você nunca recebeu da sua mãe uma palavra de validação ou dizendo para você, você foi bem, você conseguiu e você fez. Eu quero te dizer que, por mais que a sua mãe não tenha falado ou validado você, por mais que você não tenha alcançado e respondido às expectativas da sua mãe, você hoje tem a oportunidade de criar as suas próprias expectativas. Você tem hoje a oportunidade de ver quem realmente você é. Então, você não precisa provar nada, absolutamente nada para sua mãe, mas você pode viver em paz com você mesmo. Então, se a sua mãe colocou um nível de expectativa muito alta para você e você não conseguiu alcançar isso, isso não quer dizer que você não possa alcançar as expectativas que Deus tem a seu respeito e que você pode estabelecer a seu respeito. Exatamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.